Analistas do mercado financeiro elevaram a projeção para o crescimento da economia brasileira nesse ano. O valor ultrapassou a marca de 2%. O Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central mostrou que para o crescimento do Produto Interno Bruto em 2024, a projeção do mercado subiu de 1,95% para 2,2%. Foi a 10ª alta seguida nesse indicador. Já para 2025, a previsão de alta do PIB ficou estável, em 2%. Os analistas do mercado passaram também a projetar mais inflação e uma queda menor na taxa básica de juros nos próximos anos. Para a inflação de 2024, os analistas elevaram a expectativa de 3,71% para 3,73%. Para 2025, a estimativa de inflação avançou de 3,56% para 3,60% na última semana. Em relação à taxa de juros, que hoje está em 10,75% ao ano, o mercado financeiro espera terminar 2024 com uma Selic em 9,50% ao ano. Antes, a expectativa estava em 9,13%. Para o fim de 2025, o mercado financeiro subiu a projeção de 8,5% para 9% ao ano. As mudanças nas expectativas do mercado financeiro ocorrem depois do governo confirmar uma proposta de reduzir as metas para o saldo positivo nas contas públicas nesse ano e nos próximos anos. A meta, que era de superávit já em 2025, passou a ser de um déficit zero. Se aprovada a proposta, a equipe econômica vai ganhar um espaço de 160 bilhões de reais para novos gastos em 2024 e 2025. Além disso, o Banco Central elevou as expectativas para o dólar no final de 2024 e de 2025. A projeção para a taxa de câmbio para o final de 2024 subiu de R$ 4,97 para R$ 5,00. Para o final de 2025, a estimativa continuou em R$ 5,05. E quem vai falar agora sobre essas projeções para a economia brasileira é o Silvio Campos Neto, ele é economista sênior e sócio da Tendências Consultoria. Olá, Silvio, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, boa noite, é um prazer falar com vocês. Silvio, eu vou começar te perguntando sobre a inflação, que as expectativas aí subiram então pela 3ª semana seguida, a expectativa da inflação para o ano que vem, de 3,56 agora subiu para 3,60%, se distanciando aí ainda mais da meta, que é de 3%. Quais os motivos para isso? O que está acontecendo? De quem é a culpa? Da política monetária ou da política fiscal? Olha, eu diria que a política monetária tem procurado fazer o seu papel ao longo dos últimos anos, não é? Temos taxas de juros nesse momento em queda, porém ainda elevadas. Mas o fato é, primeiro, que ainda estamos em um processo de normalização do quadro inflacionário. E não só aqui no Brasil, não é? No restante do mundo também, ainda esse passo final da normalização dos efeitos que ocorreram nos últimos anos, com pandemia, com conflito no leste europeu. E isso ainda tem alguns resquícios, né? Estamos nesse processo ainda. Também aqui no Brasil há, claro, dúvidas em relação a capacidade do país lidar com níveis de inflação mais baixos, né? Temos metas nesse momento de 3% para a inflação, mas é um patamar eventualmente reduzido e mais difícil, né, de ser alcançado. E em paralelo a tudo isso, a política fiscal, não só a fiscal, na verdade, o conjunto de políticas econômicas do governo muitas vezes não joga a favor de uma queda maior da inflação. No fundo, nós temos hoje um ambiente econômico de baixa ociosidade, como chamamos, né? O desemprego caiu, o crescimento tem sido bom aí nos últimos anos, né? E ao mesmo tempo ainda existem políticas de estímulo, seja na parte fiscal, seja no crédito. Isso faz com que também, de certa forma, mantendo a demanda aquecida, a inflação tenha mais dificuldades para cair e também atingir as metas. Silvio, boa noite. Vou pegar um gancho nessa sua resposta para olhar para as declarações do Banco Central quando nós olhamos para como controlar a inflação. Nós vimos o presidente da instituição, nas palavras dele, chamando esse processo de custoso para poder controlar a inflação no estágio que temos. Estamos em 10,75 na Selic, a possibilidade para uma queda para 10,25. Quando nós olhamos para uma passagem do tempo e pegando esse ponto que você traz que é importante, como o governo vem se comportando nesse instante, a gente olhou o que foi divulgado em relação ao superávit para o ano seguinte, agora uma tentativa de buscar um déficit zero. É possível que essa queda seja observada ainda num longo período ou também já é possível conseguir enxergar um possível platô para que essa queda pare de acontecer?
Então, em relação à parte de juros, não é? Há, e nesse caso, não só o efeito aqui no Brasil, não é? Com essa dificuldade para a inflação atingir níveis mais baixos, com os estímulos que têm sido concedidos, mas também o fator global, não é? E aí vale monitorar a questão da política monetária nos Estados Unidos, né? Também o Fed por lá vem tendo ainda alguns desafios, né, para iniciar por lá o seu processo de queda de juros, e com taxas no mundo mais elevadas, também o processo por aqui se torna mais difícil, mais desafiador. Então, o risco, de fato, é que tenhamos, né, já uma desaceleração desse processo de queda de taxas de juros já no curto prazo, e que, eventualmente, o patamar de chegada da nossa chamada Selic, eventualmente possa ser um pouco mais alto do que se pensava até pouco tempo atrás. Tanto é que hoje, conforme a própria matéria mencionou, as expectativas de mercado para as taxas de juros no final desse ano e do ano que vem, elas subiram à luz de todo esse cenário. Obrigado pela disponibilidade para fazer uma leitura. Claro que a gente continua acompanhando as últimas informações que é divulgado pelo Banco Central e também o cenário internacional, como você citou muito bem, para entender o que é possível olhar para o que nós temos por aqui e como a nossa economia vai flutuando. Muito obrigado por falar conosco. Obrigado, boa noite a todos. Até mais.